Ontem eu vi um vídeo de uma psicanalista falando sobre a religião. E me chamou muita atenção uma frase que ela utilizou. Ela disse assim, que o Deus da religião, ele sempre acha uma falta em nós. A gente nunca está bom o suficiente para ele. Ou seja, ele sempre acha um defeito na gente e a gente sempre fica tentando melhorar, mas nunca consegue alcançar esse nível que esse Deus da religião exige. Então, é como se ela dissesse que a religião, ela provoca uma neurose, né, de uma sensação de incapacidade, de imperfeição, que as pessoas ficam lutando para melhorar, para agradar esse Deus, mas nunca agrada esse Deus, porque ele nunca se agrada de nada que a gente faz, porque aparentemente a gente sempre está em falta com ele. Se você for parar para analisar, realmente algumas pessoas pregam Deus dessa forma, né? Eu mesma já passei por essa sensação de parece que nada que eu faço agrada a Deus. Eu tento ser agradável a Deus e eu sempre erro, então eu sempre vejo que eu nunca vou conseguir alcançar esse nível de perfeição que Deus exige. E isso pode causar, sim, neuroses, complexos, até abandono mesmo da fé, por a pessoa desistir mesmo de ser essa pessoa que Deus exige que a gente seja. Mas é porque, na verdade, a gente não entendeu o projeto de Deus, a graça de Deus. Deus nos criou, a Bíblia diz que Deus nos criou o homem bom. Então, ou seja, no princípio, quando Deus nos criou, Ele nos criou exatamente do jeito que Ele queria que a gente fosse. Nós tínhamos já uma natural disposição para fazer o bem, para sermos agradáveis a Deus. Mas nós decidimos sermos conhecedores do bem e do mal, ou seja, termos livre-arbítrio, capacidade de escolha, não dependermos mais do instinto que Deus já tinha colocado em nós, a sua bondade, e escolhemos decidir por nós mesmos, entre o bem e o mal. Então, aí que surgiram todos os males da humanidade. Mas a premissa bíblica que nós vamos basear, a Bíblia diz: sede santos, pois eu sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. Então esse é o motivo pelo qual nós nos afastamos de Deus, e Deus está tentando nos trazer de volta para Ele. Chegar a Deus, gente, o nível de espera, de perfeição e de santidade que Deus espera de nós não conseguimos. Você pode tentar ser santo, ser perfeito, fazer tudo certinho. Você nunca conseguirá ser perfeito. O próprio Deus afirmou isso. Não há nenhum justo sequer. Está escrito aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 9, versículo 10. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Então, ou seja, Deus, sabendo que não existia essa possibilidade de nós sermos justos, justo significa sem nenhum tipo de injustiça. Você pode ser uma pessoa que se esmera para ser justo, para ser correto, honesto, mas sempre você vai falhar. Então, para considerar uma pessoa justa, aos olhos de Deus, é aquela pessoa que nunca erra. E existe essa pessoa? Não existe. Está escrito aqui: não há ninguém, nenhum justo, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus e não há ninguém que faça o bem. Na medida de Deus, na medida que Deus exige, não há ninguém. Então, podemos concluir então que estamos todos perdidos, né?
todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós. Então quer dizer que não existe nada que eu possa fazer que venha me tornar perfeito, justo ou agradável a Deus? Isso é a premissa básica do Evangelho. Deus encerrou todas as coisas debaixo do pecado para agir com graça sobre todos. É aí que entra o Evangelho. Deus sabia que sem santidade nós não chegamos a Ele. Sem justiça, Deus odeia a injustiça. Então, ou seja, todos são injustos. Então, ninguém poderia chegar a Deus. Ninguém poderia agradar a Deus. Ainda que você tente fazer o certo, você sempre vai falhar. Então, como então entender a Deus? Está escrito aqui, no versículo 21 do capítulo de Romanos 3, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu Jesus como sacrifício para propiciação para os nossos pecados. A propiciação é a ira de Deus que deveria vir sobre nós, a condenação que viria sobre nós foi colocada sobre Ele, totalmente sobre Ele. Todos os nossos pecados foram colocados em Jesus. Porque aquilo que era impossível para nós foi possível para Deus. Então, Ele sabia que ninguém poderia ser justo nem por meio da obediência à lei, nem por meio de boa vontade, nem por meio de dedicação. Então, existia uma forma única dele nos atrair de volta para si. Nós não poderíamos chegar a Ele. Então, Ele teve que chegar a nós. Ele se esvaziou. O próprio Filho de Deus deixou a sua glória, se esvaziou da sua glória e se tornou um homem como nós. Para quê? Para que Ele pudesse tomar toda a condenação, a culpa sobre Ele e para que a justiça dele fosse transferida para nós por meio da fé. Então, o que é ser justo? Ser justo não é quem pratica a justiça? Então, justo é aquele que pratica a justiça. Injusto é aquele que falha, que pratica a injustiça, ou que deixa de praticar a justiça. Todos somos injustos. Ele disse, não há nenhum justo. Mas Deus, Ele criou um caminho para nós podermos ser justos de novo, sermos justificados de novo, sermos santos e agradáveis a Deus e nos aproximarmos de Deus de novo, por meio da substituição. Jesus, Ele não tinha nenhum pecado, o nosso pecado foi transferido para Ele. A culpa que nós tínhamos, todas as nossas culpas, foram transferidas para Ele. Também as consequências dos nossos pecados. E a justiça de Jesus é transferida para nós quando nós cremos. Então, ou seja, aquele Deus que ficava só exigindo da gente, isso é o que a religião ensina. Mas, na verdade, o nosso Deus, Ele sabe que nós não tínhamos condições de sermos perfeitos pelo nosso próprio esforço. Que sem Ele, nós não poderíamos fazer nada. O próprio Jesus disse, sem mim, nada podeis fazer. Então, nós não podemos agradar a Deus, sermos agradáveis a Deus pelo nosso esforço. A única forma de nós agradarmos a Deus é por meio da fé. Porque quando eu creio em Jesus, a justiça de Jesus é dada para mim como um presente. Ele disse aqui,
mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Essa justiça é um presente, é um dom. Ela foi dada para nós. Não, toda justiça é uma recompensa. Você trabalha, você se esforça para ser justo. Mas essa justiça aqui, ela é dada como um presente e não como um salário, como uma recompensa. Então hoje o Evangelho, ele não trata do que você e eu podemos fazer para Deus, mas do que Deus fez para nós. O Evangelho trata de reconhecimento e de fé, e de conhecimento realmente do que Jesus fez, de crer nisso e de viver pela fé. Pela fé nessa verdade, que hoje, quando eu criei em Jesus, eu me tornei justo, justificado, santificado pela substituição. Jesus me deu a sua justiça e tomou sobre si os meus pecados e as minhas culpas. Então, aos olhos de Deus, eu fui justificada, santificada no meu espírito. Mas aí você pensa, mas agora eu conheci Jesus, então quer dizer que eu nunca mais vou pecar, não tem pecado, ou posso continuar pecando, que Deus vai continuar se agradando de mim? A palavra de Deus diz assim, que nós temos que crer em Jesus para que a gente seja justificado. Ou seja, a justiça de Jesus é dada para mim como um presente. E essa justiça é para sempre. Enquanto eu estiver crendo e permanecendo em Jesus, essa justiça estará sobre mim. Não é uma justiça temporária, é uma justiça permanente, é para sempre. A palavra de Deus diz que Ele nos aperfeiçoou com um único sacrifício para sempre. Essa justiça foi dada para sempre. Jesus morreu por todos os nossos pecados, desde o primeiro até o último da nossa vida. Então, essa justiça foi dada para nós para sempre. Então, quer dizer que agora então eu posso pecar à vontade, que Deus, eu estou debaixo da graça e posso fazer tudo, porque Jesus já pagou por mim, então eu não preciso de me esforçar para ser santo. Não. Não é isso. A nossa justiça, a justiça que Deus exige, nós não conseguimos praticar. Ela é dada por meio da fé. Mas Deus exige que a gente se arrependa. O que é arrependimento? Arrependimento é mudança de mente. É você aprender a pensar como Deus pensa e agir como Ele age. Então, o arrependimento, você vai alcançar esse arrependimento à medida que você vai conhecendo as Escrituras, lendo as Escrituras, se relacionando com Jesus. Ele vai ensinando você a ser como Ele quer que você seja. Mas aos olhos de Deus, você já foi santificado, você já foi justificado pelo dom da justiça que foi dada para você. Agora, você precisa se alinhar, ou seja, a sua mente precisa se alinhar ao seu espírito. A realidade do seu espírito é que você é santo, justo aos olhos de Deus. Agora, a sua mente, que coordena e comanda as suas ações, ela precisa se alinhar à condição do seu espírito. E como que a gente alinha a nossa mente? Com a meditação na palavra, com a oração, com a comunhão com o Senhor. À medida que nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos obedecendo às Escrituras, nós vamos sendo transformados, a nossa mente vai sendo renovada. Mas essa natureza carnal, pecaminosa, ela vai estar conosco até a vinda do Senhor. Então nós vamos ter sempre problemas com a nossa carne. Mas isso não significa, isso não é motivo para a gente desistir, porque Deus sabe que a nossa carne está aqui e que ela sempre vai se inclinar para o mal. Mas o Espírito está pronto. Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Jesus está dizendo, o Espírito de vocês está pronto. O Espírito de vocês foi lavado,
foi nascido de novo, foi regenerado. Aos olhos de Deus, o seu espírito está ótimo, perfeito. Mas a sua carne não. Então, o que eu preciso para vencer a carne? Vigiar e orar. Isso significa comunhão com Deus. E o Pai está nos ensinando a termos uma vida santa, uma vida correta. Mas quando você falhar no caminho, você não deve chutar o balde e falar, eu não consegui. Não, o seu espírito está pronto. A sua carne é fraca. Você precisa não abandonar, você precisa se voltar para Deus para que Ele te ajude, confessando os seus pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o sangue de Jesus, ele não só te purifica no primeiro dia que você conhece Jesus, que você se entrega para Jesus, mas o sangue de Jesus está disponível durante toda a nossa vida. Quando a gente falhar, o sangue de Jesus está disponível para nós quando nós confessamos. Eu não estou dizendo que você está liberado para pecar. Eu posso pecar então à vontade, que o sangue de Jesus me purifique? Não. A sua velha criatura já foi sepultada. Você não vai viver como você vivia antes. Mas nessa caminhada, você vai falhar muitas vezes. Eu vou falhar muitas vezes. E isso não significa que você deixou, que Deus, naquele momento que você pecou, Deus te abandonou, você não é mais filho de Deus, você tem que voltar para trás da fila. O seu espírito está pronto. O seu espírito está santificado. A sua carne falhou. Então, o que você tem que fazer? Confessar o seu pecado e abandoná-lo e pedir a ajuda de Deus nas suas fraquezas. A Bíblia diz que Ele se compadece das nossas fraquezas, porque em tudo que nós fomos tentados, Ele também foi. Então, não chute o balde achando que eu não tenho jeito para mim, eu tento ser santo, mas eu não consigo. Nem fique nessa neura. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la. Então, ou seja, você não vai conseguir fazer nada sem a ajuda de Deus. Ele é que vai nos ajudar a sermos pessoas melhores. Não é na neura, não é na loucura, não é no fanatismo. Né? Nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, à medida que nós vamos nos relacionando com o Senhor. Então, à medida que você caminha com Deus, aquela pessoa, normalmente quando a gente anda com alguém, a gente começa a pegar o jeito daquela pessoa que a gente anda, né? Quanto mais você anda com o Senhor, mais você vai ser parecido com Ele. Mas não entre nesse fanatismo, nessa loucura, eu tenho que ser perfeito. Você vai alcançar a vontade de Deus à medida que você vai conhecendo, orando, buscando a ajuda de Deus, mas sem neura. A palavra de Deus diz assim: em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Sossegar. Quando você se converte, se entrega a Jesus, você precisa sossegar, confiar no Senhor, confiar no poder dele de nos libertar. Não desanime, porque o sangue de Jesus ele está disponível para nós até o último suspiro da nossa vida. Então, a obra de Jesus foi uma vez por todas. Então, não é que você vai à igreja só para ficar investigando seus pecados. Tem pessoas que acham que pregação é só para ficar olhando o pecado das pessoas. Você está pecando e jogando na cara das pessoas os pecados. Não. O Evangelho, ele anuncia os nossos pecados, mas a verdadeira mensagem do Evangelho não é ficar averiguando os nossos pecados. É mostrar para nós o nosso Salvador. É mostrar Jesus. A Bíblia diz que nós temos que manter os nossos olhos fixos no autor e o consumador da nossa fé. Ele é que completará a obra em nós, com a nossa cooperação, é claro. Mas Ele é que vai operar em nós, à medida que nós vamos permitindo que Ele opere, orando, buscando a ajuda dEle. Então, Jesus, quando foi explicar a salvação para Nicodemos, ele explicou o seguinte: Moisés, quando o povo pecou
no deserto, Deus enviou para eles umas serpentes abrasadoras, serpentes que matavam eles por causa dos pecados. E o povo clamou a Deus e Deus mandou que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse essa serpente numa haste no lugar alto, porque todos os que fossem picados pela serpente, se olhassem para aquela serpente de bronze, eles eram curados. E Jesus disse: assim como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que olhar para ele e crer nele seja salvo. Então, o que salvava a pessoa? As boas obras delas, as coisas boas que elas faziam? Não. O que salvava aquelas pessoas era olhar para a serpente de bronze. Imagine que aquela serpente de bronze estivesse num lugar bem longe da casa deles. Eu fui picado pela serpente, mas a serpente de bronze está muito longe da minha casa. O que eu tinha que fazer? Fui picado, eu tenho que sair correndo de onde eu estiver para ir lá olhar a serpente. Quando eu olhasse para a serpente, eu era curada, né? Eu seria curada. A mesma coisa, a nossa salvação não está em nós olharmos para nós, nem ficarmos olhando para as nossas fraquezas, remoendo as nossas fraquezas, lamentando os nossos pecados. A nossa cura está em olhar para Jesus, em correr para Ele e olhar para Ele. Eles eram curados não porque eles ficavam olhando para a serpente. Tem pessoas que pregam o evangelho falando só da serpente, só do pecado. Não falam da serpente de bronze que foi levantada para que o povo seja curado. Falam só do pecado. Olha como vocês são pecadores. Vocês são assim. Mas Jesus veio trazer a cura. Ele mandou a gente olhar para o alto, olhar para Ele. Pregar o evangelho não é só ficar falando de pecado. Pregar o evangelho é falar da cura do pecado. E a cura do pecado está na fé em Jesus, em olharmos para o que Jesus fez por nós. Pregarmos e anunciarmos a Cristo. Paulo falou: eu não venho a vocês com mensagens persuasivas de sabedoria humana, mas sim com a mensagem da cruz, a cruz de Cristo, porque a mensagem da cruz é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, pregar o evangelho não é só ficar cutucando o pecado das pessoas. Pregar o evangelho é anunciar a cura, as boas novas do que Jesus fez. É mostrar Cristo, é fazer as pessoas olharem para aquele que pode todas as coisas, que pode te libertar, que pode te curar, que pode transformar você. Isso é o evangelho, é apontar para Jesus. Jesus é aquele que foi levantado para que todo aquele que olhe para Ele, creia nele, seja curado. Então, quando você olha para Jesus, olha no sentido de crer, a justiça dele é transferida para você. Então, é uma justiça que vem por meio da fé e não por meio somente das obras. Se você é uma pessoa que vive baseado somente naquilo que você faz, você vai ser frustrado a vida inteira, porque você nunca vai alcançar a perfeição pela sua força somente. A nossa perfeição está na fé. Nele nós somos perfeitos. Quando nós cremos em Jesus, aos olhos de Deus, nós somos perfeitos. E crer em Jesus também é crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu, mas crer em Jesus também é fazer de Jesus o nosso Senhor, é obedecê-lo, é ouvir a sua palavra, é seguir os seus mandamentos. Só que a gente nunca vai conseguir fazer tudo isso só com o nosso esforço. Nós precisamos nos esforçar, mas nós precisamos da ajuda dele. Ele disse: sem mim nada podeis fazer. Um ramo não pode produzir fruto de si mesmo. O fruto vem da videira e não do ramo. O ramo é só um canal por onde passa a substância para nascer o fruto. Nós somos só canais. O poder para dar bons frutos vem de Jesus.
Por isso que eu tenho que permanecer nele, ainda que eu me sinta fraco, me sinta pecador, me sinta incapaz. E nós somos. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Porque quando eu reconheço que eu sou fraco, é que eu tenho humildade para buscar a ajuda dele. E aí que eu sou forte. Então o Evangelho não veio para fazer você ser um super-homem, uma super-mulher. Ele veio mostrar as nossas fraquezas e mostrar que a força que nós precisamos não está em nós. A força que nós precisamos está em Jesus. Se grude em Jesus. Colhe em Jesus, ainda que você esteja pecando, ainda que você esteja fraco, ainda que você esteja se sentindo incapaz, grude-se nele. À medida que você vai caminhando com Jesus, você vai sendo iluminado. Então, a nossa justiça, a nossa perfeição não vem da obediência à lei, mas vem da fé. É pela fé que nós vencemos. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, esse Deus que ela falou, que vive exigindo da gente, sempre vê um defeito na gente o tempo todo, que ele nunca está satisfeito com a gente. Na verdade, isso é um Deus da religião. Porque o Deus da Bíblia, de fato, ele não viu nada de bom em nós, mas ele nos amou e deu o seu Filho para que, através da fé no seu Filho, nós nos tornássemos totalmente agradáveis a Ele. Quando você está em Cristo, é como se você entrasse para dentro do corpo de Jesus. Quando Ele olha para você, Ele vê Jesus. Ele não vê você, Ele vê a justiça de Cristo. Então, em Cristo, você é perfeito para Deus. Você é agradável para Deus. Você é amado pelo Senhor. Enquanto você permanecer em Cristo, você vai permanecer no amor de Deus, na graça, no favor, na bondade do Senhor. Pedro, quando Jesus foi tentar lavar os pés dos discípulos, Pedro falou: não, o Senhor não vai lavar meus pés. Ele falou: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E ele falou: então lava tudo, lava a cabeça, lava tudo. E Jesus falou: aquele que está limpo não precisa lavar, senão os pés. Isso tem uma verdade muito espiritual. Aquele que já está limpo, você teve um encontro com Jesus, você foi perdoado, você foi santificado, você foi justificado. Você não precisa todo dia agora entregar a sua vida para Jesus. Todo dia que você pecou, você vai: ai meu Deus, eu tenho que voltar tudo de novo. Não, não, não. Você tem que lavar os seus pés. O seu corpo está limpo. Você tem que lavar somente os seus pés. Então, quando você falhar, não pense: ai, eu tenho que começar tudo de novo, Deus me abandonou. Não. Lave os pés. Lave os pés. Ele diz que nós temos que lavar os pés uns dos outros. A igreja é o lugar onde os nossos irmãos lavam os nossos pés. Aquelas sujeirinhas que agarraram nos nossos pés são lavadas na igreja, com os nossos irmãos. Então, não desanime, não chute o balde, porque você não é perfeito. Nós somos perfeitos pela fé e não pelas obras. É claro que eu tenho que praticar boas obras, mas as minhas boas obras, a Bíblia diz que as nossas justiças são como trapos de imundície. Embora eu tenha que praticar boas obras, mas elas não me garantem salvação, nem garantem que Deus está se agradando de mim. O que agrada a Deus é a nossa fé. A nossa fé em Jesus é a coisa que Deus mais se agrada. A nossa obediência, é claro que sim. Mas você nunca conseguirá pelas suas próprias forças ser perfeito. E Deus sabe disso. Então descanse na fé. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, o meu fardo que é leve. O que significa isso? O jugo é um aparelho que unia dois animais para trabalharem juntos. Jesus está dizendo o seguinte: você viveu a sua vida sozinho, tentando agradar a Deus do seu jeito, com seu esforço. Agora eu vim para aliviar o seu fardo. Eu vim para caminhar junto com você.
Eu vim te ajudar nas suas fraquezas. Você vai caminhar junto comigo. Você não vai tentar agradar a Deus sozinho. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar nas suas fraquezas. Ele vai andar no seu compasso. Então, esse Deus que a religião prega, que está o tempo todo só criticando os seus defeitos, esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia te conhecia antes e te amava antes de você conhecê-lo, com todos os seus defeitos. E Ele enviou o seu Filho para que a justiça do seu Filho fosse transferida para você e o seu pecado fosse transferido para Ele. Se Ele não gostasse de você, por que Ele enviaria Jesus? Se Deus não gostasse de mim, não gostasse de você, por que Ele enviaria Jesus para morrer por nós? Ele gostou da gente, Ele amou a gente antes da gente conhecê-lo, quando nós ainda éramos pecadores, sem nenhuma culpa. Se Deus não gostasse de mim e de você, Ele não teria enviado Jesus. Ele sabia das nossas fraquezas e mesmo assim Ele nos amou. E Ele está trabalhando em nosso favor. Ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Ele está conosco. Ele é a pessoa que está mais interessada em nos salvar do que nós mesmos. Então, confie no amor de Deus. Confie na graça de Deus. O poder de Deus, que é a cruz de Cristo, ela é poderosa para nos salvar. Não fique olhando para você. Olhe para Jesus. Olhe para o que Ele pode fazer. Quando o povo de Israel era picado pela serpente, eles não ficavam olhando, lamentando, eu estou assim por causa do meu pecado. Ou vinha o pregador, né? Imagina o pregador de hoje falando com aquele povo no deserto. Tá vendo? Vocês estão morrendo por causa do pecado de vocês. Vocês são malditos, pecadores, perdidos. Não. A mensagem era, corra para a serpente de bronze. Vai lá, olha para a serpente, para de lamentar, olha para a serpente. Em outras palavras, para de ficar lamentando os seus pecados, corra para Jesus. Ele é a solução, Ele é a cura. É isso que Deus tem para nós, a cura. E a cura não está no nosso esforço, a cura está na fé em Jesus Cristo. Que Deus possa te abençoar e que essa palavra frutifique no seu coração. Em nome de Jesus. Amém.